O ciclo de 4 anos do Bitcoin acabou. Durante anos, este foi o evangelho para os investidores de criptografia. Compre um ano após o halving, aproveite o mercado em alta, venda no pico e espere. Era simples, previsível e incrivelmente lucrativo. Mas e se eu lhe dissesse que esse padrão confiável pode ser quebrado para sempre? Fique por aqui porque estamos mergulhando fundo para saber se o ciclo clássico do Bitcoin é coisa do passado e o que isso significa para sua carteira. Primeiro vamos recapitular rapidamente o que é o ciclo de 4 anos. Está tudo ligado ao halving do Bitcoin, um evento programado no código do Bitcoin que acontece aproximadamente a cada 4 anos. Este evento corta pela metade a recompensa pela mineração de novos blocos, o que significa que a nova oferta de Bitcoin que entra no mercado é reduzida. Historicamente, esse choque de oferta deu início a uma enorme corrida de touros. Vimos isso após o halving de 2012, levando ao pico de 2013. Vimos isso novamente após o halving de 2016, alimentando o insano rally de 2017, e, mais recentemente, o halving de 2020 precedeu a máxima histórica de 2021. O padrão era claro. Halving, corrida de touros, queda maciça e um lento período de recuperação, tudo perfeitamente compactado em um ritmo de 4 anos. Foi como um relógio. Então por que todo mundo está, de repente, questionando isso? Bem, o último ciclo não correu como o esperado. O pico de 2021, embora seja um novo recorde histórico, não foi o topo parabólico explosivo que muitos veteranos esperavam. Em comparação com os ciclos anteriores, os retornos estavam diminuindo. O rally de 2013 foi astronômico. O rally de 2017 ainda foi uma mudança de vida para muitos. O rally de 2021. Significativo, sim, mas não na mesma escala Richter. O mercado em baixa subsequente também foi diferente. Foi brutal, com certeza, com grandes colapsos como FTX e Luna, mas a ação do preço foi menos uma queda única e acentuada, e mais uma longa e cansativa desaceleração. Isso levou a uma grande teoria ganhando força, o superciclo. A ideia aqui é que, à medida que o Bitcoin amadurece e se torna um ativo de vários trilhões de dólares, as oscilações selvagens e voláteis de sua juventude começarão a desaparecer. Em vez de ciclos dramáticos de expansão e queda de 4 anos, podemos estar entrando em um período de crescimento mais longo e sustentado, pontuado por correções menos severas. Pense nisso como um navio enorme. Quando era uma lancha minúscula, uma pequena onda podia fazê-la voar. Agora que é um superpetroleiro gigante, é preciso muito mais para balançar o barco. O influxo de dinheiro institucional, o lançamento de ETFs de Bitcoin e sua crescente aceitação como uma classe de ativos legítima estão todos contribuindo para essa estabilização. Então, qual é a maior virada de jogo no momento? Sem dúvida são os ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos. Isso é algo com que a comunidade cripto sonha há uma década. E em 2024, finalmente aconteceu. Esses ETFs abriram as comportas para uma onda de capital institucional e de varejo que antes não podia ou não queria tocar no Bitcoin diretamente. Estamos falando de fundos de aposentadoria, planos de pensão e investidores comuns que agora podem comprar Bitcoin com a mesma facilidade com que compram uma ação. Isso cria uma demanda constante e diária por Bitcoin que nunca vimos antes. Pense nisso. A cada dia de negociação, bilhões de dólares estão fluindo para esses ETFs, que precisam sair e comprar o Bitcoin real para lastrear suas ações. Esta é uma mudança fundamental na dinâmica do mercado. Essa pressão de compra persistente não foi um fator em nenhum ciclo anterior e pode ser poderoso o suficiente para reescrever completamente as regras antigas. Na verdade, vimos o Bitcoin atingir um novo recorde histórico, antes mesmo do halving de 2024 ocorrer. Isso nunca aconteceu antes. E é uma enorme evidência de que este ciclo é diferente. Outro fator-chave é a mudança no perfil do detentor de Bitcoin. Nos primeiros dias, eram principalmente
cypherpunks, entusiastas de tecnologia e os primeiros a adotar. Hoje, o cenário é muito diferente. Temos empresas de capital aberto como a MicroStrategy com bilhões de dólares em Bitcoin em seus balanços. Temos países como Salvador adotando como moeda legal e, como acabamos de discutir, temos gigantes de Wall Street como BlackRock e Fidelity gerenciando ETFs de Bitcoin. Estes são jogadores de longo prazo. Eles não estão tentando cronometrar o ciclo de 4 anos para ganhar dinheiro rápido. Eles estão acumulando Bitcoin como uma reserva estratégica, uma reserva de valor de longo prazo e uma proteção contra a inflação. Essa mentalidade de hodler em escala institucional fornece uma base muito mais forte e estável para o preço. Quando ocorre uma queda, essas grandes entidades são mais propensas a comprar mais em vez de vender em pânico, o que ajuda a diminuir a volatilidade que definiu os mercados em baixa anteriores. Então, isso significa que nunca mais veremos outro mercado em baixa? Absolutamente não seremos realistas. Os mercados se movem em ciclos de ganância e medo, e o Bitcoin não é exceção. Sempre haverá correções, e algumas delas ainda podem ser significativas, talvez de 30% a 50%. O ambiente macroeconômico global sempre desempenhará um papel enorme. Coisas como mudanças nas taxas de juros, recessões ou grandes eventos geopolíticos podem e irão impactar o preço do Bitcoin. O que pode ter acabado, no entanto, é a queda previsível, impulsionada pelo halving de mais de 80% que se segue de forma confiável a cada corrida de touros. O ciclo de 4 anos, como um modelo estrito e repetível, pode estar morto. Em vez disso, podemos estar olhando para um novo paradigma. Um mercado que ainda é cíclico, mas em uma escala de tempo diferente. Os ciclos podem se tornar mais longos e os picos e vales menos extremos. O crescimento pode se parecer mais com a longa e constante subida do S&P 500 ao longo de décadas, com solavancos ocasionais e correções ao longo do caminho, em vez dos picos acentuados das montanhas do passado do Bitcoin. Para os investidores, isso muda a estratégia. Tentar cronometrar perfeitamente o topo e o fundo de um ciclo de 4 anos se torna um jogo muito mais arriscado se as regras mudaram. Uma abordagem mais prudente pode ser a média do custo em dólar e a manutenção a longo prazo, tratando o Bitcoin menos como um bilhete de loteria especulativo e mais como uma peça fundamental de uma carteira diversificada. Então, para responder à grande questão, o ciclo de 4 anos terminou? As evidências sugerem fortemente que o ciclo clássico e previsível que conhecíamos está, no mínimo, evoluindo drasticamente. E é possivelmente uma relíquia do passado. A combinação de ETFs à vista, criando uma demanda maciça e constante. E o surgimento de detentores institucionais de longo prazo alterou fundamentalmente a estrutura do mercado. Embora o halving sempre seja um evento de alta significativo, devido à sua economia do lado da oferta, ele pode não ser mais o único condutor de toda a sinfonia do mercado. Estamos em uma nova era para o Bitcoin. As rodinhas de treino foram retiradas e ele está se formando no palco principal das finanças globais. Esta nova fase pode ser menos explosiva, mas também pode ser mais sustentável e, em última análise, ainda mais poderosa a longo prazo. O que você acha? O ciclo de 4 anos está morto? Ou isso é apenas um desvio temporário? Deixe-me saber sua opinião nos comentários abaixo. Eu leio cada um deles. Se você gostou desta análise, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever para mais mergulhos profundos no mundo das criptomoedas. Obrigado por assistir e até a próxima!